Boa tarde a todos e a todas. Obrigada por terem resistido à chuva e por estarem aqui presentes. Quer dizer que não é fácil, final de tarde, dia de chuva e trânsito não é o mais convidativo, mas o tema é muito pertinente, portanto ainda bem que conseguiram vir. Estamos em mais uma sessão do ciclo Género em Debate e hoje o tema, todos os temas são importantes, mas este aqui parece-me francamente estrutural para a vida de tantos portugueses e portuguesas. O tema é responsabilidades parentais conjuntas e igualdade de género. Temos 3 horas nesta sessão. À esquerda, a professora Teresa Féria. Não sou professora, não é professora. Não, pronto. sou vice-presidente. Temos a professora, sim, aqui já posso dizer com toda a certeza, Anália Torres, e a professora, com toda a certeza também, Sofia Maria. O tema vai ser aqui discutido entre todos, mas cada uma das oradoras vai começar por fazer uma apresentação individual. Vamos tentar que as apresentações tenham cerca de 15 a 20 minutos. E só depois das apresentações é que passamos o debate também um bocadinho para esse lado. Portanto, estão abertas as perguntas, estão totalmente à vontade para levantar todas as questões que acharem relevantes e pertinentes. Acho que era interessante esta tarde conseguíssemos perceber em que ponto é que estamos em relação a este tema, juridicamente, o que é que foi alcançado, o que é que falha, que desafios é que temos pela frente. Portanto, eu acho que não há nada melhor do que passarmos a palavra às nossas oradoras e darmos aqui o início à ação. Portanto, vou começar pela Juíza Desembargadora Teresa Féria, que é Presidente também da Direção da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, e entre outras muitas coisas. Eu vou tentar não fazer umas descrições muito prolongadas, até porque nós estamos aqui todos com vontade de ouvir o que estas senhoras têm para dizer. Esteve envolvida, por exemplo, num dos trabalhos de execução do primeiro e segundo Plano Nacional contra a Violência Doméstica. Mas pronto, passo a palavra. Não, eu sou o primeiro. Peço desculpa, mas estava a ver. Peço desculpa, então. Combinamos. Já voltaremos, sim. Sim. Agora, pela ordem da mesa, Pois. é que Eu pensava que a Paula estava a fazer a apresentação das diferentes oradoras, por isso é que... Então podemos fazer. Então posso apresentar as três e depois passo a palavra Então, por exemplo. professora, pode ser. Também temos a professora Anália Torres, que é figura conhecida aqui no ISCS, certamente, e fora daqui do Instituto. Professora catedrática de Sociologia, vice-presidente do Conselho Científico do ISCS, é investigadora e coordenadora do CIE, do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género. Tem dirigido diversas equipas de investigação a nível nacional e internacional sobre temas como a família, género, casamento, divórcio, assédio sexual e moral, trabalho. Portanto, Já. sim. Todos compreendemos a importância da sua apresentação. E tenho a professora Sofia Marinho, que é socióloga, doutorada em Ciências Sociais, é investigadora auxiliar no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, membro do Observatório das Famílias e das Políticas de Família e do Grupo de Investigação LIFE, Percursos de Vida, Desigualdades e Solidariedade. Entre muitos outros temas, a professora tem-se debruçado sobre maternidade, paternidade, coordenação parental, políticas da família, portanto também terá certamente muito para nos revelar e acredito que vai ter dados bastante interessantes para partilhar connosco esta tarde. Portanto, passo então a palavra à professora Anália Torres. Muito obrigada, Paula, pelas suas palavras. Queria dizer, em primeiro lugar, queria fazer uma pequena nota introdutória que explica um bocado porque é que decidimos fazer este género de debate, que é o 14º, ou 15º, sobre este tema. Por um lado, queríamos voltar a discutir a questão das responsabilidades parentais, nomeadamente, enfim, este termo foi introduzido na lei, no Código Civil em Portugal, a partir da lei de 2008, do divórcio. Foi uma lei que alterou esta designação, que já vamos ver, mas depois, por outro lado, isto foi desde esta altura tem havido bastante controvérsia relativamente à questão das responsabilidades parentais e, finalmente, tem havido uma controvérsia mais recente, portanto, mais de 10 anos depois desta alteração anterior, que é a questão de proposta sobre da residência alternada como sistema supletivo, e que tem dado a debater, já existem 2 projetos na Assembleia, e nós achamos que era interessante, de facto, fazer um debate que, no fundo, tentasse retomar as questões mais antigas desta primeira alteração da lei em 2008 para as questões mais presentes. Por outro lado,
o que nos levou, digamos, a formar este quadro de pessoas aqui presentes foi um conjunto de reflexões que nós temos tido sobre as questões a partir do lugar que as pessoas falam e, portanto, a tendência que existe para, num certo sentido, valorizar certos aspectos da realidade a partir do lugar em que se fala. Esta é uma questão que é muito importante e que eu posso só resumir. Eu peço que este ponto seja só descontado um bocadinho da minha intervenção, porque tem que ser de introdução global. Porque é que nós temos dado conta? Temos dado conta de que, normalmente, quem vem de uma determinada área, por exemplo, quem vem dos estudos das ciências sociais e propõe, por exemplo, alterações de lei ou propõe mudanças que se possam fazer em termos das políticas públicas, tem uma perspectiva, que é, por exemplo, como a que eu tenho, porque partimos sempre de análise de investigação feita no terreno, chamado no terreno, falando com as pessoas, fazendo com todas as metodologias científicas das áreas diferentes áreas, ou da psicologia, ou da sociologia, ou da antropologia, e, portanto, tendemos, por exemplo, a dar voz às pessoas na sua vida corrente e normal, isto é, àquilo que acontece ao comum das pessoas, sendo que o comum das pessoas é sempre muito diversificado, por classes sociais, mas apesar de tudo é uma espécie de aquilo que vai, numa certa época, sendo o que as pessoas pensam e o que as pessoas dizem. E isso, por exemplo, eu fiz no caso do meu trabalho sobre o divórcio, que tenho dezenas de entrevistas, no caso do meu trabalho sobre o casamento, enfim. Portanto, é um resultado de uma perspectiva que nós temos. Normalmente, por exemplo, também acontece com a Sofia Marinho, que também faz trabalhos do mesmo género. Nós temos um conjunto de pessoas que nós, no fundo, pedimos que venham falar connosco, e essas pessoas, de bom grado, falam das suas vidas, e é a partir dessa fala que nós produzimos, digamos, o conhecimento sobre a realidade existente sobre um determinado tipo de tema. Portanto, quem é que não vem ter connosco? As pessoas, naturalmente, que não gostam de falar de si ou que têm qualquer problema para falar de si, ou que, por exemplo, estão numa situação conflitual, ou, por exemplo, que estão fora da lei. Não é? Portanto, há um conjunto. Nós, no certo sentido, é como se ficássemos a saber de um conjunto de vidas de pessoas que são as mais, entre aspas, normais. Acontece que, por outro lado, quem está nos tribunais e quem aplica a lei e quem se dá conta de um conjunto de realidades que tem que responder porque furam a lei, porque não cumprem aquilo que está previsto, e, portanto, num certo sentido, quem tem uma perspectiva mais do lugar do direito, mas sobretudo quem está no lugar de o avaliar e de o ajuizar, num certo sentido só tem contacto com aquilo que é a quebra da norma e não tem contacto com a norma, não é? Portanto, normalmente este olhar da quebra da norma é um olhar que é sempre mais afunilado, independentemente de que aquilo do que se vê, por exemplo, no caso da violência sobre as mulheres, é um caso típico, é gravíssimo que se vê. Mas simplesmente, como imaginarão, nem todos, a maior parte dos divórcios, aliás, não dão em violência conjugal. É uma minoria de divórcios que dá nessas situações. Simplesmente, quem está no lugar dos tribunais terá tendência para ver muito mais esse lado do conflito, do problema, porque é aquilo que lhe chega, não é? E num certo sentido também chega que a lei não está bem, que a lei não, enfim, qualquer coisa não está bem, e terá um pouco esta perspectiva. Depois ainda temos a perspectiva dos ativismos, isto é, dos movimentos de quem se mexe em função de achar que os seus interesses estão a ser, digamos, não cumpridos, e portanto é alvo de alguma discriminação, e as pessoas mexem-se para resolver o seu problema, e portanto apresentam mudanças, petições, movimentam-se num determinado sentido. E também este ponto de vista, que é um ponto de vista muito importante sobre a realidade, mas também ele é circunscrito a certo tipo de questões e não naturalmente abrangente de uma realidade mais diversa. Portanto, qualquer um dos pontos de vista é importante. Qualquer. E, portanto, só no cruzamento destes vários pontos de vista, na minha perspectiva, é que nós conseguimos, por exemplo, produzir leis que possam ser adequadas, produzir, no certo sentido, e ainda temos um outro terceiro problema, mas deixem-me só acabar esta questão, que é produzir, por exemplo, leis fundamentadas que tenham em conta, por exemplo, quer a chamada norma, quer o desvio,
quer como é que a lei, que é muito difícil de fazer uma boa lei. Também é uma ideia, muitas vezes, que as pessoas têm e tal, que não, é muito difícil fazer uma boa lei. É preciso que haja muita fundamentação, muita capacidade de observar o que é que, muitas vezes é preciso ter capacidade de prever aquilo que pode, de facto, ser uma perversão, até de uma boa intenção, de uma lei que parece que é extremamente positiva. Portanto, esta capacidade tem que ser conjugada no melhor que há no coletivo, alguma coisa. E isso coletivo tem que ser sempre quem fundamentadamente está, por exemplo, a estudar uma realidade, seja do ponto de vista, e quem evidentemente vai ser também até o objeto da aplicação dessa lei, e quem é perito na feitura das leis, que são de facto elaborações complexas. Portanto, dito isto, depois ainda é preciso que, em regime democrático, nós não conhecemos outro, normalmente muitas vezes as leis, se saem do Parlamento, são leis de compromisso, certo? Ou seja, nós não conhecemos outro, porque a alternativa é a ditadura, não é? Não conhecemos, exatamente, porque a alternativa é a ditadura. Portanto, ainda temos este problema que muitas vezes a lei, muitas vezes não agrada a alguns daqueles que foram os seus mentores, e por outro lado, enfim, se conseguir agradar à maioria já não é nada mal, não é? Mas pronto, mas temos esta. E agora passo a falar já de concreto, agora já pode começar a contar o tempo. Portanto, é só para explicar porque é que, e verão que vão estar aqui perspectivas diferentes, e portanto foi mesmo o que nós queríamos, foi essas perspectivas diferentes, nesta lógica que eu acabei de dizer, de que é neste cruzamento de olhares que de certeza que sairão posições mais sustentadas e mais corretas. Portanto, eu vou falar, por um lado, das mudanças da lei de 2008 sobre o divórcio e as responsabilidades parentais e os seus fundamentos. Vou, enfim, só falar mais especificamente sobre a questão das responsabilidades parentais. Vou falar das controvérsias que surgiram a este propósito, logo a seguir à lei ter sido proposta na Assembleia, e vou falar também da avaliação, pois houve uma avaliação da lei, o Observatório da Justiça fez uma avaliação dessa lei, e vou falar rapidamente de algumas questões do presente, mas também não muito, porque isso deixarei depois para a Sofia e também para a Teresa Ferreira. A exposição de motivos da lei do divórcio de 2008 tinha três planos, na minha perspectiva, porque se falarmos, se calhar, com o meu colega jurista, que também elaborou, eu elaborei a exposição de motivos do ponto de vista sociológico, digamos assim, o Guilherme Oliveira elaborou a parte mais jurídica. Se calhar temos opiniões diferentes sobre o que é que terá sido importante. Para mim, foi três planos fundamentais na mudança na lei que tiveram primordialmente, que foi feita, teve em conta fundamentalmente as questões da desigualdade de género entre homens e mulheres. A primeira questão foi afastar a culpa. E afastar a culpa, entre muitas outras coisas, porque havia a culpa na lei. Por exemplo, uma das coisas que era manifestamente uma incongruência era que, por exemplo, uma mulher que fosse alvo de violência doméstica, que fosse alvo, quisesse divorciar-se e separar-se e divorciar-se do seu marido, não podia fazê-lo, porque normalmente, como imaginam, é isso que mostram os estudos, não é? Os homens violentos não se querem divorciar, querem continuar a usufruir dos benefícios de terem uma pessoa que faz as tarefas domésticas e que cuida dos filhos, e querem continuar essa situação. Portanto, a questão que se colocava era que uma mulher não podia nunca, porque não podia dizer que tinha culpa, não é? Portanto, a única maneira de uma pessoa divorciar-se sem vontade do outro, sem ser por mútuo consentimento, era uma violação culposa dos deveres conjugais. Ora, evidentemente não era o violento que ia dizer que estava a culpar-se. Portanto, era uma incongruência que, aliás, já tinha desaparecido a maior parte das legislações europeias, pelo menos, e, portanto, ficou estabelecido que digamos que era permitido o divórcio sem consentimento do outro. Na lei chegou-se a ter previsão no divórcio, o divórcio pode ser sem consentimento do outro, nomeadamente em caso de violência doméstica, e retirou-se essa primeira formulação inicial, porque uma das coisas que foi muito dita por quem pratica a lei, podemos depois verificar se isto é assim ou não é, por quem aplica, é que muitas vezes, quando há uma designação específica, tende-se a tomar essa pela situação global. Ou seja, designadamente, violência doméstica tenderia a poder ser entendido pelos aplicadores da lei como alguma coisa que só funcionaria nessas situações. E, portanto, retirou-se por essa indicação.
Mas gostava de dizer isto, provavelmente não sei se isto se sabe, não é? São coisas que só quem esteve internamente é que sabe, e qual foi o fundamento de se ter retirado, que foi este. Depois, substituir o conceito patriarcal de poder paternal pelo de responsabilidades parentais e prever o seu exercício conjunto como regime supletivo. Devo dizer que aqui fui eu completamente responsável por esta mudança. E fui porquê? Porque do lugar do direito, e estas coisas são também justamente as tais que eu acho que é importante discutir em conjunto, do lugar do direito a interpretação do poder paternal, reparem que é paternal, ainda por cima, paternal é patriarcal, é do pai, é um conceito completamente patriarcal, antigo, conservador, que vem de uma lógica do poder do pai sobre do poder do cônjuge e da lei do marido e da lei do pai. Portanto, é um conceito completamente anacrónico, mas o que é que sempre se disse do lugar dos juristas? Aparecia muito esta ideia, que continua, aliás, a repetir-se hoje. É um poder, mas é um poder de dever, não é? E a minha ideia, e portanto não fazia mal estar lá voltar responsabilidades e estar poder. Aleluia! Não faria mal continuar lá a ideia do poder, porque o poder é sempre um poder de dever. Ora bem, a primeira coisa é que se é preciso um qualificativo, é porque o conceito não precisa, em si próprio não é suficiente. Portanto, dizer poder de dever, então se é poder, se é dever, então o melhor é deixar de chamar poder, não é? Portanto, porque se tem como qualificativo, o conceito passa a ser, digamos, vazio. Por outro lado, a questão é que, efetivamente, o direito é para ser aplicado e vivido pelas pessoas, não é para ser interpretado pelos juristas, não é? Ou seja, eu não digo a uma pessoa que se vai divorciar, é completamente diferente do ponto de vista conceptual, dizer, olha, a senhora tem o poder paternal, ou dizer que a senhora tem a responsabilidade parental. É completamente diferente, como imaginam, não é? Porquê? Porque eu estou a dizer, há um conceito que é o poder, posse, propriedade do filho, que nós todos sabemos justamente que a sociedade tem que se encarregar de modificar e que, neste sentido, se eu preciso qualificar como poder de dever, não é poder de dever, é responsabilidade parental. E, portanto, devo dizer que isto aqui é das coisas que me orgulho de ter feito na vida em termos profissionais, foi ter mudado isto. E, portanto, como reparam, estamos foi há 10 anos, não é? Foi há 11 anos. Portanto, isto, agora o que estamos a mudar já é excelente, mas reparem que nesta altura ainda houve resistências relativamente a esta questão. E, portanto, e isto também tem a ver, obviamente, com a questão dos direitos das crianças, que é uma coisa que também teremos que abordar e que vai ser... O terceiro ponto fundamental da lei foi a questão das desigualdades e ter em conta, pela primeira vez se introduziu na lei, uma coisa que se chama os créditos de compensação, que foi ter em conta as desigualdades existentes entre mulheres e homens, que é o que diz a expressão de motivos, valorizar os contributos para a vida conjugal e familiar, dos cuidados com os filhos e com as filhas e do trabalho despendido no lar, na ruptura conjugal. E propõe-se créditos de compensação para quem tenha, em virtude dos contributos para a vida conjugal e familiar, para os cuidados com os filhos e para o trabalho despendido no lar, quem tenha feito isto em excesso relativamente àquilo que é o cônjuge, terá direito a uma compensação. Devo dizer que isto nunca foi aplicado, mas está na lei desde 2008. Porquê responsabilidades parentais? Afastar a designação anacrónica, já falei, poder paternal e patriarcal que aponta para o sentido de posse, propriedade, expressão desadequada e conservadora quando se reconhece a criança como sujeito de direitos. A resistência dos juristas a esta ideia, e ao que ela traduz, foi o que eu acabei de dizer, é uma ideia de poder de dever, portanto, o sentido, a importância de ter em conta o sentido dos conceitos e das palavras, para quem é objeto do direito, e, portanto, o sistema supletivo das responsabilidades parentais passa a ser o exercício conjunto. Portanto, esta questão do regime supletivo foi aqui considerada e devo dizer também que a discussão foi muito acentuada, porque nem esta questão se queria, em certo sentido, adotar. Portanto, enfim, adotou-se. E porque uma das coisas que se dizia é o que continua-se agora a dizer sempre, que é o problema do conflito, não é? Portanto, que isto vai gerar conflito, etc. Nesta definição do exercício de conjunto das responsabilidades parentais, salvo quando o Tribunal entender que este regime é contrário aos interesses dos filhos, não é? Como se sabe depois, o exercício conjunto refere-se aos atos de ocupar a importância da vida da criança, e aqui estabelecia-se apenas que isto seria um acordo entre os cônjuges, mas que as responsabilidades seriam conjuntas, porque é que isto, o que se queria evitar com isto era, de facto, que houvesse também uma obrigação de estar sempre a consultar o outro cônjuge. Nos atos da vida cotidiana não era necessário, mas nas questões de importância é muito importante, porque
porque uma das coisas que a pesquisa mostra ao longo de muitos anos, certamente a Sofia vai falar sobre isto ainda melhor do que eu, ou seja, de uma forma mais atualizada, porque eu fiz a pesquisa há mais tempo, uma das coisas que se passava é que justamente os pais que não são consultados para nada passam a ser ou pais pagadores, não é? E a tendência é de se afastarem das responsabilidades que têm para com os seus filhos. E, portanto, a ideia de justamente dizer que as responsabilidades serem partilhadas é, num certo sentido, responsabilizar e, portanto, implicar os dois progenitores naquilo que são as decisões relativamente à vida da criança e que, num certo sentido, sem elas serem conjuntas, sendo só da mãe, tenderiam naturalmente a não implicar o outro cônjuge. Uma das coisas claras, isto já mudou há mais de 30 anos, como eu falo disto há muitos anos, não é? Portanto já vou aumentando os anos, há mais de 30 anos que isto terá mudado, por exemplo, nos países escandinavos, porque entre muitas coisas dava-se o caso absolutamente singular, a tendência dos divorciados é para se voltarem à conjugalidade, casados ou não, e portanto o que estava a verificar-se há 30 anos nos nórdicos, porque tudo o que acontece nos nórdicos depois acontece no centro da Europa e depois acontece no sul da Europa, porque isto é uma regra nestas áreas todas da família, é sempre assim, só que acontece sempre com uns 20, 30 anos de diferença. O que acontecia é que nessa altura, portanto, como eu digo, há 30 anos, quando o regime nos países nórdicos mudou, é que os pais biológicos, os pais tendiam a ter uma relação cotidiana mais frequente com os enteados do que, por exemplo, com os filhos biológicos, precisamente porque, novamente, casariam de novo e teriam, ligar-se-iam a mulheres que já tinham os próprios filhos, não é? Portanto, isto era considerado uma incongruência e, portanto, foi uma das coisas que se mudou. O artigo 1906 do Código Civil tinha esta indicação que aqui está: as responsabilidades parentais relativas às questões de particular importância da vida do filho são exercidas em comum, etc. por fora. Mas depois, logo, o ponto número 2 deste 1906 diz que isto pode não ser cumprido justamente quando não é do interesse da criança. E justamente este foi um dos pontos de desacordo. Porquê? Porque uma das coisas que depois mais tarde se verificou foi que este ponto muitas vezes não era cumprido. E, portanto, ou seja, passou a haver uma espécie de aplicação automática das responsabilidades parentais conjuntas sem se perceber, muitas vezes, em situações em que não seria de dar essas responsabilidades parentais conjuntas, nomeadamente como se veio verificar mais tarde no caso da criança. Mas só queria frisar aqui o ponto número 2, é para mostrar que está cá o ponto número 2, e este ponto tem 5 ou 6 alíneas, e portanto é logo a segunda que diz que não é de ser aplicado. Portanto, ou seja, o aplicador da lei, aqui o juiz, ou a juíza, terá todas as possibilidades de considerar que, se houver dúvidas, por exemplo, no caso de suspeita de violência, de dizer não se aplica. Não é? Ao contrário, muitas vezes foi dito que que a lei estava feita de maneira a que isto não se considerasse. Não é verdade, como vem está aqui, o que não importa, que não quer dizer que não tenha havido aplicações automáticas e perfeitamente erradas da lei que conduziram aos piores resultados em termos de violência. Pois é vital que seja a partir do ponto de vista das crianças e dos seus interesses e, portanto, a partir da responsabilidade dos adultos que se definam as consequências do divórcio. Sublinha-se a separação entre a relação conjugal e a relação parental, assumindo-se que o fim da primeira não pode ser pretexto para a ruptura da segunda. Os filhos e as filhas devem ser poupados a litígios que ferem os seus interesses e não devem ser impedidos de manter as relações afetivas e as lealdades tanto com as suas mães como com os seus pais. Também aqui se acompanha a experiência de jurisprudência e a legislação vigente em países que há muito mudaram o regime do divórcio, já falei um pouco nisto. Isto aconteceu por se terem verificado os tais efeitos perversos da guarda única, nomeadamente pela tendência de maior afastamento dos pais homens e a fragilização do relacionamento afetivo com os seus filhos. Não vou só dizer muito rapidamente, suponho que ainda tem algum tempo, mas mesmo assim, a pesquisa é esmagadora quanto a esta questão. A pesquisa sociológica e antropológica e psicológica é esmagadora quanto a esta questão, que é da vantagem das responsabilidades parentais conjuntas na maior parte dos casos. Responsabilidades parentais conjuntas, como eu disse, não significa residência alternada, ou por exemplo, em inglês, não é? Joint physical custody, é joint custody, mas não é joint physical custody, ou seja, esta diferença é importante. No fundo, o que se estava nesta altura a propor era apenas
que se deixasse o regime de visitas de 15 em 15 dias e que se passasse a um tempo mais alargado, já se estava a propor isto nesta altura, mas não se estava a dizer que havia residência alternada, já vai por passos, já vai devagarinho. Mas a verdade é que a questão até do direito de visita continuou, que se dizia, até se dizia na exposição de motivos que o tema era desadequado, mas, por exemplo, manteve-se ainda na lei. No 1906 lá estarão direitos de visita, que é uma das coisas que é discutida, obviamente, e que não devia estar, porque os pais não visitam os filhos, não é? Os pais vivem com os filhos, não é? Ou devem viver com os filhos. Não é? O sistema de considerado partilhadas tem vantagens relativamente ao sistema de guarda única e, portanto, também não vou... são muitos os resultados que apontam neste sentido e têm sido de tal maneira que os regimes têm mudado em quase todos os países para os regimes de responsabilidades parentais conjuntas. Os outros impactos, o impacto positivo também que se mostra é que no apoio emocional, pela maior parte do tempo, com o qual não residem, portanto esta questão do apoio emocional é também importante, e até o apoio económico, não é? Portanto, há mais pagamentos de pensão de alimentos quando os regimes são de responsabilidade conjunta, porque há evidentemente uma corresponsabilização maior pelas despesas e, portanto, e volto a frisar outra vez o problema de quem não é perguntado, quem não é corresponsabilizado, portanto, tende a afastar-se. Sendo que também se sabe que, evidentemente, são sempre tendencialmente as mães que fazem muito mais trabalho de cuidar dos filhos, de cuidados com os filhos. Por outro lado, a valorização dos cuidados com os filhos e o trabalho doméstico, porquê? Também deixem-me só aqui desviar-me um bocadinho para mostrar esta questão da compensação dos créditos de compensação, que manifestamente e que significa exatamente uma perspectiva, ao contrário do que eu já havia escrito, que tem em conta precisamente a desigualdade de situação das mulheres e dos homens no contexto conjugal e que tem a ver com esta questão da assimetria brutal da sobrecarga sobre as mulheres relativamente à questão do que é os cuidados com os filhos e o trabalho doméstico, o trabalho expendido no lar, e que se propõe evidentemente que aqui, demonstrando-se por A mais B, nesta altura, como mais tarde se está sempre a verificar e continua infelizmente a verificar-se, a assimetria brutal que existe entre homens e mulheres no que respeita ao trabalho pago e não pago. E portanto o que se procurava aqui justamente era fazer esta indicação de que as carreiras de que as carreiras eram prejudicadas com a questão do trabalho não pago e de que essa renúncia tinha que ser de que se não deveria renunciar, digamos, num certo sentido, a esta compensação pós-divórcio. Depois eu, em termos práticos, poderei depois falar um bocado mais sobre isto, mas acho que não tenho muito tempo, portanto queria só, quer dizer, para lamentar, obviamente, que isto não tenha sido pós-temporâneo. 5 minutos, exatamente, já isso é que eu queria. Bom, esta lei de 2008, para muitos que não estão aqui, isto é pré-história, mas foi só há 10 anos, esta lei foi vetada pelo Presidente da República, Cavaco Silva, na altura, mas foi apoiada por todas as outras organizações de mulheres, exceto aqui com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. E isto levou a grande controvérsia. É claro que depois a lei acabou por ser aplicada. Os argumentos relativamente ao veto do Presidente da República eram, muitas vezes deles, absolutamente não fundamentados, quer dizer, em algumas partes, inclusivamente, percebia-se que nem o próprio direito de família, naqueles pareceres, foram dominados, digamos assim. E as controvérsias que se verificaram nesta altura foram as seguintes. As pesquisas com filhos divorciados mostram que eles consideravam que não foram os seus interesses que presidiram a luta das suas mães pela guarda única. E, por outro lado, o movimento feminista aqui tem divisões a este respeito. Portanto, há correntes feministas que consideram que os homens são potencialmente, permanentemente, potenciais incompetentes para cuidar dos filhos e que são faltosos às suas obrigações. Que são faltosos às suas obrigações, nós sabemos que sim. São correntes, na minha perspectiva, essencialistas e que designam por feministas de direita. E digo isto porquê? Porque estas correntes nos Estados Unidos foram aquelas que se associaram sempre às propostas evangélicas do Bush. E, portanto, esta ideia de uma associação entre uma mulher que está dedicada aos cuidados com os filhos e que porque é da sua essência, da sua natureza, que assim seja,
e que efetivamente está, portanto, que relativamente ao qual tem o poder sobre os seus filhos e tem naturalmente uma tendência maior para lidar com eles, é uma perspectiva que na minha posição como feminista é uma perspectiva errada, porque o que produz é de facto uma acentuação claríssima da assimetria entre homens e mulheres. E portanto, há outras correntes feministas que consideram que estas posições como mais um obstáculo à igualdade, ao não considerarem que os pais homens também têm o direito e a responsabilidade de cuidarem dos seus filhos e das suas filhas. E porque a manutenção das assimetrias nos cuidados é geradora de acréscimo das desigualdades existentes e reforça a sobrecarga das mulheres, mães, devido às limitações de tempo e de autonomia, por terem de se desdobrar ainda mais na sequência do divórcio. A lei foi avaliada, e por isso passo muito rapidamente a dizer, foi avaliada por duas ordens de fatores. Foi avaliada pela uma Comissão Europeia sobre a Família e a Lei, e cuja síntese final é esta: o legislador português deve ser elogiado pelas mudanças substanciais que foram introduzidas. Tais mudanças estão em perfeita harmonia com a declaração da Comissão Europeia para a Família, para a harmonização da família e da lei da família. Isto é em inglês, claro. Tal como consta do preâmbulo dos seus princípios, a nova lei do divórcio equilibra os interesses dos cônjuges e da sociedade, apoia a verdadeira igualdade de género e toma em consideração o melhor interesse das crianças. Por outro lado, a avaliação feita pelo Observatório da Justiça, e portanto vou passar a acelerar, diz que destacou dois aspectos também que me penso que são interessantes, que é a distância entre o que se especulou, nomeadamente quando a lei foi vetada, dos efeitos que a lei poderia ter e o que depois na realidade aconteceu. Porque desde se dizer que o divórcio ia aumentar, quando evidentemente quando se acabou o divórcio pela culpa do outro, não é? Porque são os divórcios potencialmente litigiosos, esses eram apenas 6% dos divórcios na altura. Portanto, evidentemente, não só aumentou, o divórcio até estabilizou. E, na minha opinião, até vai diminuir, porque as pessoas agora não casam, portanto, não é por aí. Mas pronto, nada daquilo aconteceu, nada do que estava previsto aconteceu. E mesmo os operadores judiciários tiveram, aliás, uma reação muito interessante, até precisamente quanto às responsabilidades parentais, foi muito interessante, foi dizer: isto agora é muito importante. Eu estou a falar, o Observatório da Justiça ouviu advogados, advogadas, juízes, juízas e procuradores e procuradoras. E, portanto, foram eles que nos foram dizendo o que é que achavam sobre a lei, o que é que a lei tinha introduzido mudança. E, precisamente em relação às responsabilidades parentais, uma das coisas que consideraram foi que tinha sido muito importante, porque o que fazia era uma coisa muito automática. É guarda a mãe, ponto, anda. Não é? Assim, bem, por respeito, peço desculpa da simplificação. Mas, de facto, tinha sido uma coisa positiva, porque a partir de agora tinham que explicar o que era isso das responsabilidades parentais conjuntas e que tinham que explicar o que era isto das questões mais importantes da vida da criança. Portanto, demoravam algum tempo a mostrar aos casais o que é que era, de facto, fazer isso. Portanto, achavam que isso era um benefício, porque, no fundo, também acabava por responsabilizar mais os casais relativamente à questão da homologação de como fazer isso, e perdiam mais tempo a explicar essa parte, e isso era uma coisa, na perspectiva deles, era importante. Depois, quanto aos créditos de compensação, estou a acelerar porque acho que já estou mesmo no fim. Quanto aos créditos de compensação, de facto, há uma necessidade imperativa. Uma das conclusões globais foi de formação, porque as pessoas nem sabem que isto estava na lei, nem o aplicam. Não sei se juridicamente as questões estão formuladas da melhor forma, não é essa a minha área, mas penso que é uma pena. E pronto, é assim, quanto à avaliação, as recomendações foram de que ela não teve os efeitos que se falou, pelo contrário, e de que era importante a formação. Questões de presente, e com isto acabo. Por um lado, uma das coisas que aconteceu, que ficou clara e que levantou polémica, e na minha perspectiva muito bem a seguir, foi de facto o problema das responsabilidades parentais e da violência, portanto ter havido necessidade de que aquele ponto número 2 de que eu falei ficasse mais reforçado, porque efetivamente estava a haver aplicações automáticas de responsabilidades parentais conjuntas no caso de suspeitas de violência doméstica, e estava a surgir a violência de género e a violência sobre as mulheres. Isto estava a provocar, evidentemente, um efeito perversíssimo, que eram as mulheres serem obrigadas a irem levar os filhos aos pais, portanto, aos pais homens, com tudo o que isso podia implicar de risco para a sua saúde. Portanto, esta questão estava a haver aqui problemas em termos de aplicação, em termos de processos, e eu estou a sublinhar isto porque, se a lei se alterar agora, isto é muito importante ter em consideração.
Depois, por outro lado, a discussão é preciso ter em consideração que as soluções ideais e equilibradas, que me parece a residência alternada, tenho muitas dúvidas que deve ser do regime supletivo, mas na minha perspectiva deve ser incentivada, mas não deve ser regime supletivo, porque me parece que há questões que têm que ser acauteladas aqui, e a necessidade de qualquer mudança ser sociológica e juridicamente apoiada. Quando eu digo sociológica, digo quando se tiver que ter a ver com questões psicológicas, psicológica, quando tiver a ver com questões antropológicas, antropológica, ou seja, que do lugar das ciências sociais se passa a contribuir com os estudos que se façam para, de facto, para que a mudança da lei seja fundamentada e, obviamente, seja juridicamente fundamentada, porque eu tenho toda a consciência da importância do jurídico. Sem lei e sem regulação social não há sociedade e, portanto, tem que haver, obviamente, aqui uma articulação, uma fundamentação muito clara e do ponto de vista jurídico também as leis serem bastante fundamentadas, o mais possível prevendo os tais efeitos perversos que possam e que não sejam leis que surjam de casos fortuitos ou de pressões peticionárias momentâneas que no calor do momento podem ser maus conselheiros em termos das decisões tomadas. Muito obrigada. Obrigada, Anália. Passar então a palavra à Sofia Marinho, que também tem uma apresentação para partilhar connosco. Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero começar por agradecer à professora Anália o convite que me foi interessado para estar aqui convosco neste debate. Eu agora, no final da sua apresentação, fiquei com a ideia que trouxe a apresentação errada, mas a ideia que eu tive foi falar um pouco sobre a paisagem cultural, o que é que qual é a envolvência e como é que ela evoluiu desta relação entre a residência da criança após dissolução conjugal, que é um dos elementos das responsabilidades parentais, e a igualdade de género. E trouxe-vos então alguns resultados de um estudo que eu tenho estado a desenvolver juntamente com a Rita Gouveia, que é uma colega nossa do ICS, também é investigadora. Pronto, e é isso. Os objetivos deste estudo foram explorar os aspectos culturais da divisão do envolvimento parental entre mulheres e homens após dissolução conjugal, procurando encontrar respostas para duas grandes questões. Em primeiro lugar, quais são as atitudes da população portuguesa face à residência da criança após dissolução conjugal, e em segundo lugar, será que tais atitudes são mudadas pelas atitudes da população face à igualdade entre mulheres e homens na divisão do trabalho da família. O enquadramento teórico do estudo é o das abordagens sociológicas das dinâmicas culturais do declínio da sociedade do homem provedor e da mulher cuidadora e doméstica e da emergência da sociedade do duplo emprego e duplo cuidado, mas procura descentralizar a análise das dinâmicas conjugais da família nuclear, que tem pautado toda esta investigação, para perceber o contributo das dinâmicas das famílias formadas pelo divórcio ou a separação para este processo de mudança da família e, portanto, articular as perspectivas teóricas sobre as relações entre atitudes essencialistas, familistas e igualitárias face às relações de género e à divisão do trabalho no casal, com perspectivas teóricas sobre as mudanças sociais nas práticas e relações parentais. Os dados vêm dos resultados do inquérito ISSP 2012, que foi aplicado em 2014 no âmbito do projeto de investigação Men's Roles in a Gender Equality Perspective, no ICS, em parceria com a CIT, que deu origem ao livro Branco, Homens e Igualdade de Género e que a professora Karen Wall teve a gentileza de nos ceder. O inquérito foi aplicado a uma amostra representativa da população portuguesa, estratificada por sexo e idade, num total de 1.001 pessoas, 55% de mulheres, 45% homens, e idades entre 18 e 99 anos, com valor médio de 49 anos. Nós utilizámos essencialmente indicadores atitudinais e olhámos para três grandes dimensões, portanto, duas escalas de atitudes com 5 pontos, correspondendo o primeiro ao concordo totalmente e o último ao discordo totalmente, uma sobre o envolvimento dos homens nos cuidados e nas tarefas domésticas, a outra sobre o emprego feminino e a primazia das mulheres nos cuidados à criança e na organização doméstica.
A segunda dimensão relativa às atitudes face à residência da criança após divórcio e separação, a partir da seguinte questão: na sua opinião, idealmente, após o divórcio e separação de um casal, a criança deve ficar a viver com a mãe, com o pai, com o que tiver melhores condições, com os dois alternadamente, por exemplo, uma semana com um e outra semana com o outro. Devo dizer que obtivemos apenas 5 respostas à categoria com o pai, razão pela qual estas pessoas foram retiradas da análise. E, por outro lado, esta pergunta tem aqui um problema, que é esta opção com o que tiver melhores condições. Não se percebe, não são definidas que condições são essas, não sabemos como é que as pessoas entenderam essas condições, mas nós resolvemos manter esta categoria, pressupondo que, apesar de tudo, ela representa uma opção pela residência única que não tem o género como principal critério. Ficamos então com as categorias Maternal Residence, Better Conditions Residence and Share Residence, neste caso simétrico, e passo a desculpar o facto de que algumas coisas estão em inglês, mas isto é um PowerPoint que estava em inglês. A última dimensão é a das variáveis sociodemográficas e da vida familiar. O sexo, a situação face à parentalidade e à conjugalidade, portanto, se as pessoas têm filhos ou não têm filhos, se são casadas, se estão em coabitação, se são divorciadas ou separadas, se são viúvas ou se nunca viveram em conjugalidade. O nível de escolaridade, desculpem. Eu também. Da água. A água é muito Obrigada. Um bem muito necessário. Muito obrigada. Portanto, nível de escolaridade com as categorias até ao primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo, secundário e superior, 5 grupos etários: 18, 29, 30, 44, 45, 55, 56, 64 e mais de 65 anos. Aquilo que nós fizemos, em primeiro lugar, foi uma análise de componentes principais a cada uma das escalas, separadamente. E depois construímos, a partir dos resultados da análise fatorial, 5 índices que representam a média do valor das respostas dos inquiridos e inquiridas, que varia entre o correspondente ao fraco apoio e o 5 ao forte apoio. Portanto, o Claiming Equal Sharing junta 3 afirmações relativas ao igual envolvimento de homens e mulheres nos cuidados e nas tarefas domésticas. O Parenting Roles, 2 afirmações que expressam a divisão tradicional dos papéis parentais, portanto a ideia de que a mulher cuida e que o homem aplica a disciplina. O Caregiver Man combina uma afirmação sobre as competências dos homens para cuidar de bebês e outra sobre o facto de o dedicarem-se à vida doméstica poder ser uma fonte de realização também para os homens. A Motherhood, esqueci-me de dizer o nome deste índice, que é o Caregiver Man. Motherhood and Paid Work junta 3 afirmações relativas à articulação da maternidade com o trabalho pago e também relativa à possibilidade de o trabalho feminino poder ser prejudicial para a criança, para o bem-estar da criança e para os laços entre a mãe e a criança. E, por fim, o Housewife Women, que junta 2 afirmações que colocam a realização pessoal e os papéis sociais das mulheres na esfera doméstica. Passo já para os resultados. Eu não vou ter tempo para apresentar os resultados relativos a estes índices, que foram depois dicotomizados a partir da média e introduzidos numa análise de correspondências múltiplas, que já passo a apresentar. Portanto, relativamente à primeira questão do estudo, as atitudes da população portuguesa face à residência da criança, o que mostra este gráfico é um peso quase semelhante do apoio aos 2 regimes. Isto por um lado. Por outro lado, que o regime de residência única está fragmentado internamente,
com um maior apoio a uma modalidade em que o género não seja o principal critério de atribuição ou decisão para aquele regime, com um baixo peso relativo do apoio à residência materna e diferenças significativas nas atitudes de homens e mulheres, com as mulheres a apoiarem mais a residência materna e os homens a apoiarem mais a better condition residence. O regime de residência alternada, quase metade da população apoia este regime e é um apoio partilhado entre os sexos. Ora, para tentarmos perceber as estruturas relacionais entre os índices atitudinais, as atitudes face à residência da criança, as variáveis sociodemográficas e da vida familiar, nós fizemos uma análise de correspondências múltiplas. Os resultados dessa análise estão aqui neste gráfico e, portanto, este espaço atitudinal é dividido ou é estruturado por duas dimensões e a sua interseção forma três grandes constelações atitudinais. E temos então aqui, não sei se veem, aqui deste lado temos duas constelações com atitudes igualitárias e não essencialistas, mas que se distinguem uma da outra pelo facto de um grupo preferir a Better Conditions Residence e o outro a residência alternada. Depois temos então a verde deste lado, em oposição, uma constelação de atitudes essencialistas e não igualitárias que está associada à escolha da residência materna. Para percebermos quais as características de cada grupo e qual o seu peso relativo neste universo, nós fizemos uma análise de clusters que projetámos e que são coincidentes com as três constelações. Portanto, temos o cluster da paternidade exclusiva, do familismo igualitário e do familismo centrado na mãe. Eu vou passar então a apresentar as suas características. Portanto, o cluster de paternidade exclusiva representa 26,7% da amostra, um total de 267 homens, sempre solteiros, nunca tiveram filhos, com ensino secundário ou superior, idades entre os 18 e 29 anos e 30 e 44 anos. É um perfil que se distingue pelo forte apoio que dão à simetria entre os sexos nos papéis parentais e às capacidades dos homens para cuidarem de crianças pequenas e para serem domésticos no casal. As outras dimensões atitudinais não entram para a definição deste grupo e é um grupo também que se distingue pela preferência pela residência com melhores condições. Este é um perfil que revela a saliência do modelo cultural da paternidade envolvida entre esta população, o que é muito interessante, na medida em que eles não têm ainda experiências conjugais nem parentais, e que mostra uma estrutura relacional moldada por ambiguidades normativas, resultantes do recurso a normas igualitárias e não essencialistas para reivindicar o acesso dos homens aos privilégios da parentalidade exclusiva que está inerente à residência única. O segundo cluster, que chamamos de familismo igualitário, representa 35% da amostra, um total de 351 mulheres, casadas ou coabitantes e divorciadas ou separadas, com escolaridades ou ao nível do primeiro ciclo, do ensino secundário e do ensino superior, portanto é mais diverso, e com idades entre 30 e 44 anos ou 45 e 55 anos, portanto as idades da transição para a conjugalidade e em que estão a criar os filhos, e por outro lado as idades médias em que se divorciam. Portanto, este é um grupo que se destaca por ser o que mais apoia o igual envolvimento de homens e mulheres nos cuidados e tarefas domésticas, a simetria de género nos papéis parentais, as competências cuidadoras e domésticas dos homens, o benefício para as crianças da articulação da maternidade com o emprego e que rejeita fortemente o ideal da mulher doméstica. E é aqui também que se constrói a preferência pela residência alternada simétrica.
É um perfil que revela lógicas culturais da construção da família igualitária centrada na criança, em que se considera que esta precisa dos cuidados de mães e pais e que a igualdade de género é a base do bem-estar de todos os membros da família, seja no casal, seja após a sua dissolução. Apresenta assim uma forma de familismo centrado nos contributos de mães e pais para o bem-estar da família e mostra que este está ancorado em lugares sociais diversos. Por fim, o último perfil, a que chamamos de familismo materno, representa 38% da amostra, um total de 383 mães e pais, casados, coabitantes ou viúvos, com as escolaridades mais baixas até ao primeiro ciclo e os mais velhos, portanto, entre os 56 e os 54 anos e com mais de 65 anos. A constelação atitudinal deste perfil ou deste grupo podemos chamar ambivalente, porque combina o apoio moderado ao igual envolvimento de homens e mulheres nos cuidados e tarefas domésticas com uma visão negativa da simetria entre os sexos, nos papéis parentais e das competências dos homens para serem cuidadores de crianças pequenas ou domésticos, por outro lado, o apoio moderado ao trabalho feminino, mas aceitando que pode ser prejudicial para as crianças e ainda com o forte apoio ao ideal da mulher doméstica. É aqui que se constrói a preferência pela residência materna. Este é então um perfil que revela o ideal de família centrado na mulher-mãe, moldado por uma constelação de crenças essencialistas e familistas. É um sistema de crenças em que a maternidade é associada a uma visão da criança vulnerável, que necessita de cuidados maternos constantes e exclusivos, e que as mulheres devem dar prioridade à maternidade em detrimento do trabalho, mesmo no quadro do duplo emprego, sendo simultaneamente trabalhadoras e as principais responsáveis pelas necessidades dos membros da família. A participação dos homens no trabalho familiar é valorizada, mas enquanto ajudantes ou figuras secundárias, como já mostraram alguns estudos sobre a sociedade portuguesa, seja no casal, seja após a dissolução conjugal. Passando então às notas finais e seguindo as duas grandes questões, peço desculpa. Está bem, é o tempo que eu preciso. Portanto, relativamente às atitudes face à residência da criança, o peso do apoio à residência única e à residência alternada é muito semelhante, o que eu acho muito interessante, porque indica que, apesar dos obstáculos institucionais que são colocados à sua prática, estes não impedem que esta ganhe forte aceitação nas preferências coletivas das populações nacionais, e isto é válido tanto para Portugal como para outras sociedades. Entre aqueles que apoiam o regime de residência única, o uso do género para determinar quem é o principal cuidador, tanto o cuidador residente e o cuidador secundário não residente, está a ser interpelado. Confirma-se que as atitudes face à residência da criança são moldadas pelas atitudes face ao envolvimento dos homens nos cuidados e tarefas domésticas e face ao trabalho feminino e à primazia das mulheres nos cuidados e à organização doméstica no casal, dando-lhes mesmo uma geografia particular. A estrutura relacional deste espaço de atitudes é moldada pelo protagonismo das mulheres na construção da família igualitária centrada na criança, que fomenta uma nova forma de familismo, em que cabe às mulheres e homens a responsabilidade de colocar as necessidades dos membros da família em primeiro lugar, uma aposta dos homens na defesa de concepções igualitárias e não essencialistas das competências e papéis parentais, que não dá ênfase à partilha igualitária nas tarefas familiares, mas que reivindica o acesso do pai aos privilégios da parentalidade exclusiva. O que revela uma estrutura relacional em que homens e mulheres competem pelo reconhecimento social e legal das suas capacidades para serem principais cuidadores das crianças no quadro do regime de residência única. Por fim, a associação entre o apoio de mulheres e homens à residência materna e um universo de atitudes essencialista e familiarista, mas que já não é tradicional na acessão que costumamos dar a este termo, porque foi reconfigurado pela articulação do familismo centrado na mulher-mãe, com a aceitação do emprego feminino e do pai como ajudante da mãe nos cuidados. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada, senhora. Vou buscar a palavra à terceira e última oradora desta sessão. Ainda não está publicado. Vai ser publicado, mas ainda não está publicado.
mas tenho todo o gosto de lhe fazer chegar assim que esteja publicado. Obrigada. Obrigada, Sofia. Sim, passo a palavra. Ok. Então, em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar, dar-vos as boas tardes e agradecer ao CIE e na pessoa da professora Ana Torres o convite para aqui estar. Diferentemente das professoras, eu que me sinto aqui tipo plebeia, uma vez que estou numa escola superior, não sou professora e estou aqui a falar, não preparei nenhuma apresentação mais ou menos escrita, na medida em que vinha e venho e estou com o espírito aberto para discutir várias questões que aqui foram colocadas. E é assim que vou proceder. E, naturalmente, vou começar pelas questões colocadas pela professora Ana Torres, relativamente à qual eu não sei se, para além, naturalmente, do reconhecimento e estima que tem, algumas divergências profundas que temos e que é bom que existam, porque isso permite a troca de ideias e da troca de ideias é que nasce a luz. E, referindo-se há pouco à reforma da regulamentação do divórcio, como quase pré-história, estando nós em 2009, tendo sido aquilo em 2008, eu vou recuar-me ao período Jurássico, não é? E eu acho que a maior parte das pessoas, em 1994, ainda não era nascida, e, portanto, em 1966, ainda menos, mas em 1966 foi introduzido em Portugal aquilo que na altura se chamou um novo Código Civil, uma vez novo porque o antigo era de 1867, do chamado Visconde de Seabra. Portanto, não vale a pena neste momento falar. Neste Código de 1966 regulava a família, e obviamente vamos debruçar apenas sobre esse aspecto, segundo o modelo tradicional patriarcal que era próprio do Estado que então, e dos valores que o Estado então vigente defendia. Quando a Constituição foi aprovada e entrou em vigor em 1976, depois do 25 de abril de 74, foram introduzidas um conjunto de alterações na Constituição, como se dizer-se hoje, fraturantes, e que punham em causa muitas das normas do Código Civil de 1966. Mas só mais tarde, só um ano mais tarde, em 77 e 78, é que foi feita a reforma do Código Civil referente à questão da família. E essa reforma caracterizava-se essencialmente por, e cito as palavras de outras pessoas, trazer a democracia para dentro da família. Ou seja, acabar com a figura do chefe de família e dar ao homem e à mulher, dentro da família, os mesmos direitos e os mesmos deveres. Mas tinha ficado esquecida uma pessoa nessa família de 77. E as pessoas que tinham ficado esquecidas eram as crianças. E o direito, quando se modifica, nunca ou raramente o faz de forma abrupta e de forma disruptiva. Se eu afirmar que o direito vigente hoje no chamado mundo ocidental é quanto ao essencial, eu repito, sublinho e ponho-se umas setinhas, quanto ao essencial, o mesmo direito romano dos tempos do século I e do século II da nossa era, talvez a única coisa nova que exista no nosso direito seja o referente às regulações dos condomínios, que era uma coisa que os romanos não conseguiam perceber. Mas, quanto ao essencial, isto apenas para vos dizer que as mudanças no direito não se fazem assim, vão-se fazendo lentamente. E então, uma vez que as crianças estavam esquecidas e uma vez que se verificava a situação dos chamados órfãos de pai vivo, que é uma expressão de uma socióloga francesa, Eveline Sureau, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, a que tenho a honra de presidir,
decidiu em 94, e aproveitando justamente a circunstância de 94 ser o Ano Internacional da Família, elaborar um projeto que apresenta um projeto de alteração do Código Civil a estas questões, aos efeitos pessoais e patrimoniais do casamento, e apresentá-lo à Assembleia da República. E nessa época, em 1994, e volta ao período Jurássico, havia apenas uma única forma de regulação do então denominado poder patronal, que era a guarda única, ou seja, as pessoas casadas ou divorciadas, não interessavam o seu estado civil, a guarda, a custódia, como sei dizer, sem termos jurídicos mais primitivos, a custódia das crianças, a guarda das crianças era única e era atribuída apenas a um dos chamados progenitores, ou seja, ou ao pai ou à mãe. E em 1994, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, justamente para salvaguardar os tais órfãos de pais vivos, ou seja, aquelas crianças que viviam apenas com a mãe e que o pai as visitava de 15 em 15 dias e que não tinha, de facto, na prática, qualquer intervenção na sua vida que não fosse pagar uma pensão de alimentos, apresentou à Assembleia da República um projeto que previa a abolição da existência de apenas um regime e a existência de dois regimes, a guarda única e a guarda conjunta. A guarda conjunta era justamente, como diz a própria palavra, o exercício conjunto desse ainda poder patronal. Cabe referir, para bem da chamada história, que nessa mesma proposta a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas propunha aos partidos políticos representados no Parlamento que se erradicasse a expressão poder patronal e se passasse a usar o termo responsabilidades parentais, justamente inspirada na experiência francesa. O Parlamento não aceitou essa alteração de denominação e aqui vem uma outra vez a tal resistência do direito às mudanças, a umas mudanças da noite para o dia, ou seja, o próprio termo e o próprio conceito de responsabilidades parentais teve que fazer o seu caminho e instituiu a dita guarda conjunta. E dentro da guarda conjunta, a residência, porque a residência é apenas um dos aspectos em que se materializa o exercício das responsabilidades parentais, podia ou não ser alternado. E portanto aqui apenas do período Jurássico passar à pré-história e ao ano de 2008. No ano de 2008, com a apresentação da reforma do regime jurídico do divórcio, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas opôs-se efetivamente àquela regulamentação e opôs-se por uma razão que tem a ver com a circunstância retomando também aqui um outro aspecto que falou a professora Anália Torres, do modo de fazer a lei. Porquê? Existem, se quisermos, e para simplificar, e estou a simplificar muito, dois modos de legislar. Um modo de legislar é apreender a realidade no seu sentido geral e legislar em função daquilo que se soe dizer a norma geral e abstrata, que toma como exemplo apenas a forma como a realidade é vivida e percebida por uma metade da humanidade, a metade do sexo masculino. Essa forma de legislar é a norma preponderante a 99,9% dos casos. A primeira vez que eu saiba, e naturalmente se me ajudarem, poderei corrigir isto, mas que eu saiba, a primeira vez que se legisla de forma diferente é com a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. E o que é que faz essa Convenção, entre outras coisas? Estuda a realidade concreta, da forma concreta como as mulheres vivem a vida, para, a partir dessa realidade concreta, construir a norma. E, portanto, não parte da realidade
geral e abstrata, mas vê a realidade concreta. Por exemplo, essa norma, só para dar um exemplo, essa convenção, só para dar um exemplo simples, fala desde os direitos das mulheres rurais aos direitos em geral da participação política das mulheres, da educação, etc. Tal. Ou seja, tomou em consideração que as mulheres camponesas têm uma realidade diferente daquelas que, normalmente, das que vivem nas cidades. Ora bem, o que é que, do nosso ponto de vista, pecava a reforma de 2008? Pecava naquilo que a professora Anália Torres falou, na ausência de referência à violência doméstica. E nós sabemos que muitas das motivações para a dissolução de um casamento têm a ver justamente, a maior parte das vezes terá a ver com a quebra do afeto ou com o nascimento de outros afetos, mas tem a ver muitas vezes justamente com situações de conflito na conjugalidade, de situações de violência doméstica. E, do nosso ponto de vista, e admito discutir isso no sentido de trocarmos ideias, não, como dizem os mestres hermanos, eu não me pongo fuerte nisso, branqueava a situação de violência doméstica. Era como se a violência doméstica não existisse. E nós entendemos então, e entendemos hoje, que essa era uma situação que tinha que vir ao de cima da lei, que tinha que ser referida, que tinha que ser explicitada. Vão-me perdoar uma expressão, e agora posso desligar a gravação um bocadinho. É só porque eu vou dizer um palavrão. É que nos tribunais, antigamente, isto é, antes de 2008, quando havia processos de divórcio litigioso, em que, interpostos pelas mulheres, em que se via que subjacente havia um conflito desta natureza de violência doméstica ou de adultério, dizia-se assim, olha, aqui está outro que quer um alvará de cabrão. Era justamente isto o que se dizia. Ou seja, o divórcio não é para dar alvarás, seja a quem for, mas a questão essencial é esta. Não é a questão da culpa ou do afastamento da culpa, é essencial e é importante e é muito relevante. Mas é também, independentemente da culpa, é importante também não omitir, não escurecer, não afastar a existência de situações de violência doméstica. A expressão violência doméstica é uma expressão que devia estar no Código Civil também, para além de outros diplomas. E esta é a essência, a questão central, o ponto fulcral da nossa divergência, da divergência da APMJ relativamente à reforma de 2008. Eu não sei quanto tempo ainda tem. 5 minutos. Não, 5 minutos. E relativamente, e continuando de 2008 a 2018-19, toda esta evolução acerca do modo de exercício das responsabilidades parentais se vem fazendo de uma forma assaz atribulada e assaz extremada, muitas vezes sem que haja o necessário bom senso e o necessário calma e moderação para discutir as coisas de uma forma mais ponderada. E relativamente aos projetos de lei que estão pendentes na Assembleia da República sobre a residência alternada, não estamos a falar, ou melhor, estamos a falar de um aspecto específico dentro do regime comum das responsabilidades parentais. É entendimento da APMJ e é o meu entendimento que se deve ter sempre em conta a questão da violência doméstica. Pelo seguinte, porque que existe a residência alternada é uma coisa boa, e é uma coisa boa para ambos, para pai e mãe, e pode ser uma coisa boa para as crianças, mas não pode nunca qualquer regime ser imposto como sendo a regra geral. E não pode porquê? Não pode por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, do meu ponto de vista, não pode por uma questão de filosofia do Estado e de filosofia do direito.
e em segundo lugar não pode e eu já vou explicar, e em segundo lugar não pode por uma questão relativa à natureza própria dos processos de regulação do exercício das responsabilidades parentais, que são aquilo que em direito se chama processos de jurisdição voluntária, e eu explico, penso que a maior parte das pessoas não será de direito. Os processos que não são de jurisdição voluntária têm um encadeamento pré-definido e conferem ao juiz ou juíza determinados poderes de decisão. Nos processos de jurisdição voluntária, pauta-se essencialmente pelo conseguir a harmonia, a conciliação das partes e um bom resultado, independentemente da forma como ele se chega. Daí a existência de um conjunto alargado de conferências, chamadas conferências de pais, para a resolução de determinadas questões que se ponham. E, portanto, num processo dessa natureza, não pode nunca um tribunal, o juiz, a juíza, dizer: olha, meus caros amigos, quer vocês queiram, quer não, esta é a solução. Quer vocês queiram, quer não, meu filho há de ser bombeiro voluntário. O que o direito, o que o Estado deve fazer, do meu ponto de vista, é ter um conjunto, um menu relativamente alargado de soluções possíveis para a situação daquele casal, daquelas crianças, e verificar em concreto, para aquela situação familiar, o melhor sistema, o melhor regime, a melhor forma de exercer as responsabilidades parentais, neste momento é esta. O que não quer dizer que daqui a 5 anos não seja aquela, daqui a 3 anos ou daqui a 6 meses. Voltando atrás, não é em termos de filosofia do Estado e de filosofia do direito, porquê? Porque os nossos sistemas jurídicos, e digo nossos, do planeta Terra, talvez com exceção do Irão, de Israel e da Arábia Saudita, são sistemas jurídicos que assentam numa relação entre os cidadãos e as cidadãs e o Estado, uma relação que não é nem deve ser impositiva. Ou seja, reparem uma coisa, o Código Penal, mesmo que eu não conheça o Código Penal, sabe que o Código Penal não diz é proibido matar. O Estado português, através do direito, através do Código Penal, não diz é proibido matar. O que o Estado português e os outros Estados, com exceção daqueles 4 que eu referi, dizem é quem matar será punido. Quem matar deliberadamente será punido com esta pena, quem matar de uma forma perversa será punido com uma pena maior, se quem matar por negligência, porque atropelou a pessoa, será punido com outra pena, quem matar perturbado por um sentimento muito relevante será punido de outra forma, quem matar na guerra será condecorado. Quem matar um inimigo numa guerra será condecorado. Portanto, o que o Estado português, o que em termos de filosofia do Estado e de filosofia do direito se faz, é, em termos jurídicos, é proteger o bem jurídico, no caso, o bem jurídico vida. E por isso, para proteção do meu bem jurídico vida, eu sei que quem me matar poderá ser punido com esta ou aquela pena, consoante as circunstâncias em que o crime ocorrer. Ou seja, o Estado não impõe, não estabelece uma regra moral a dizer é proibido matar. Da mesma forma, e com as devidas diferenças, sublinho outra vez, ponho os setinhas e fluorescente, com as devidas diferenças, não pode o Estado dizer às crianças, dizer aos pais de uma criança, aos pais que se separaram, dizer o regime pelo qual vocês vão exercer em conjunto as vossas responsabilidades parentais é este, quer queiram, quer não. Mais ainda, o sistema jurídico guia-se por vários princípios, um dos quais é o da unidade do sistema jurídico, ou seja, não pode um ramo de direito virar para a esquerda e outro virar para a direita, ou não pode ou não deve, porque em Portugal, como em outros países, isso não acontece tão exatamente assim. E creio que toda a gente saberá, porque veio nos jornais, em todo lado, que recentemente foi alterado o regime do chamado maior acompanhado, ou melhor, foi criado o regime do maior acompanhado, ou seja, aquelas pessoas que por força de circunstâncias várias, incapacidades mentais, incapacidades físicas, não podem exercer pessoalmente os seus direitos, designadamente não podem administrar os seus bens, até há pouco tempo atrás, eram representadas por um tutor ou uma tutora que exerciam em seu nome aqueles direitos que elas, pela incapacidade que sofriam, não podiam exercer.
Atualmente, esse regime foi alterado e foi criado o chamado regime de maior acompanhado para que Portugal obedecesse àquilo que tinha sido aprovado da Convenção sobre as Pessoas Deficientes. E no regime de maior acompanhado existe designadamente a figura da nomeação de um ou uma acompanhante para a tal pessoa maior que necessita o acompanhamento, que vai mudando a sua capacidade, a possibilidade daquilo que o acompanhante ou acompanhante pode fazer relativamente à pessoa que é acompanhada, muda de acordo com as circunstâncias da pessoa que precisa do acompanhamento. Ou seja, se eu hoje for nomeada acompanhante de uma pessoa maior incapaz, por qualquer circunstância, posso fazer determinadas coisas que amanhã já não poderei, ou que amanhã hoje não posso fazer determinadas coisas que amanhã poderei fazer, porque imaginem uma pessoa com Alzheimer que hoje ainda mais ou menos consegue perceber alguma coisa, mas daqui a 6 meses está completamente incapacitada. Ou seja, o regime jurídico adapta-se às circunstâncias concretas daquela pessoa. Tem em consideração as circunstâncias concretas daquela pessoa para moldar a forma do seu acompanhamento. Porquê que nas crianças se não pode fazer o mesmo? Porquê que se tem que impor um regime, regra, e não se pode ter em atenção as concretas circunstâncias daquele caso, daquela família, daquelas crianças, daqueles pais? Estas são algumas das questões, e termino, que se me suscitaram durante aqui esta exposição, e só não debruço com algumas das questões que falou aqui a professora Sofia Marinho, porque não os consegui aprender na totalidade pela sua especificidade do tema, e por isso gostaria de mais tarde poder vir a ter conhecimento. E é tudo. Muito obrigada. Antes de passarmos nós vamos tentar com o limite às 8. Acho que antes de passarmos aqui às perguntas, eu não sei se a professora Anália gostava de fazer algum comentário também ao que foi aqui dito, principalmente esta questão da violência doméstica, para termos as diferentes perspectivas. Pois, posso dizer muito rapidamente. Eu já agradeço muito à professora, à juíza desembargadora, senhora juíza desembargadora, Teresa Féria, por um lado, por ter aceito o convite, porque sabíamos que eram estas questões que íamos discutir, e como eu disse no princípio, para mim parece-me fundamental as diferentes perspectivas poderem contribuem para uma visões diferentes sobre o real e contribuem para enriquecer um ponto de vista. E devo dizer, claro, vou discordar, como é evidente, mas porquê é que eu vou discordar? Discordo exatamente pela razão que disse, relativamente à questão de como é que foi feita a exposição, como é que foi feita a lei ou a proposta de lei neste caso. A expressão de motivos baseou-se não em realidades abstratas, mas justamente na pesquisa feita ao longo de muitos anos, por várias pessoas, não só por mim, relativamente às questões das desigualdades entre homens e mulheres. Portanto, premiava toda a exposição de motivos essa lógica. Portanto, tal como a Convenção de Istambul, claro que não tenho a pretensão de ter feito uma coisa como a Convenção de Istambul, mas exatamente como diz as mulheres rurais ou as mulheres... Não, exatamente o que estava era com dados fundamentados, como poderão ver aqui está acessível na minha página, a nova lei do divórcio, tem vários artigos e tem realmente a expressão de motivos completa da parte mais, digamos, mais sociológica, e depois também tem a parte mais jurídica. E, portanto, isto para ir ao encontro daquilo que disse relativamente à maneira como idealmente se devem fazer as leis, e como justamente eu comecei esta intervenção, porque eu comecei por dizer que os pontos de vista diferentes, e sobretudo quando são fundamentados, não é? Fundamentados em conhecimento da realidade, quando comecei por falar da tal questão que é esta capacidade que nós temos, do lugar das ciências sociais, de tentar perceber o que é o sentir das pessoas, o que são as necessidades reais das pessoas, o que é que no dia-a-dia conta, o que é que se deve mudar para que esse dia-a-dia seja mais bem vivido pelas pessoas. Isso é o que, no lugar das ciências sociais, nós fazemos. E, portanto, e dizer, por outro lado, sozinhas não podemos mudar leis, não faz sentido. Tem que ser o saber jurídico a fazê-lo, traduzindo essas tais necessidades numa coisa que é muito difícil de fazer, que é uma lei geral e abstrata que se consiga aplicar a todos os casos e que pelo menos salvaguarde o mais possível de efeitos perversos dos casos que não estão previstos, porque a lei tem que ser sempre geral e tem que ser sempre depois aplicada ao caso concreto. Quando há a segunda questão da violência, pois a violência até está referida, porque estava a ver, mas quer dizer, era um princípio óbvio da lei, não é preciso estar lá, só quando eu expliquei porque é que nós acabámos com a culpa, não é?
acabamos com exatamente por causa das questões da violência, porque a situação que se colocava era que era absurdo as pessoas, uma mulher estava amarrada a um homem que não se queria divorciar dela, precisamente porque não queria, obviamente queria continuar na situação de poder sobre ela, e portanto a única maneira de nós, e como não poderia haver divórcio por consentimento, porque obviamente um homem que é violento não se quer divorciar do outro por muito consentimento, tinha que haver alguma maneira de conseguir prever essa situação. E como digo, não vou repetir, não pusemos a violência por causa desse alerta que nos fizeram de não poder ser usado só nesses casos. De resto, acho que é muito interessante e importante que haja mesmo pontos de vista diferentes sobre estas questões. Pontos de vista, quer dizer, diferentes, não é melhor que as pessoas estejam de acordo, não é? Mas é muito importante é que eles explicitem, até porque se consegue perceber a partir de que lugar é que a pessoa está a falar. E normalmente tem muito a ver com a experiência, por exemplo, porque é que a juíza desembargadora Teresa Féria fala das questões da violência. Porque é evidentemente quem está do lugar de estar... Só as coisas horríveis é que chegam ao tribunal. São as coisas horríveis que chegam ao tribunal. É para isso, exatamente. Portanto, ou fazemos um diálogo de surdos, mas ao fazermos um diálogo, ou ouvimos dizer assim, mas é que nem todos os homens batem nas mulheres, nem todos os homens são violentos. Precisamente, e portanto o que temos que fazer é do ponto de vista legislativo, prever realidades que possam também, isto já para não pensar que o direito pode ser proativo no sentido das questões da promoção da igualdade, que é outra questão que a professora, que a doutora Maria Céu Cunha bem nos tem ensinado. Portanto, eu agora acho que era melhor passar, até de facto há questões em cima da mesa que são muito importantes, sobre as questões da residência alternada, etc. Portanto, estou inteiramente de acordo com a questão talvez com outros argumentos, com a questão da imposição não se devia ter. Posso fazer uma pergunta que tem a ver com isso? Sim. Pronto, eu também não sou a favor de uma presunção jurídica de nada, mas ainda assim a investigação que eu tenho feito o que mostra é que nós temos atualmente, eu não sou jurista e portanto também não vou opinar sobre o texto da lei de 2008, 61/2008, mas efetivamente o que lá está e a forma como é entendida e aplicada é que a criança vive com um progenitor e visita o outro. E portanto, no meu entendimento, temos ali, não é, uma presunção, uma regra, não é, que deve ser aplicada a todos os casos. E o que mostram os dados sobre as realidades das pessoas, das famílias que se divorciaram, não é? Tudo bem, já vai havendo algum peso da residência alternada, porque também dentro da própria classe dos juízes e dos magistrados também já tem vindo a ser feito um determinado trabalho nesse sentido, mas, quer dizer, por exemplo, há um estudo da Ana Reis Jorge, que foi efetivamente entrevistar magistrados, juízes e juízas, e as respostas que obteve foi precisamente que a chapa 4, não é? Reside com um, visita ao outro. A mãe, reside com a mãe, só não vai residir com a mãe se considerar que a mãe tem algum problema, que é uma má mãe, não é? Mas, quer dizer, há efetivamente um regime de regra, se não formal, pelo menos informal. Temos um regime de regra neste momento. E, portanto, talvez um ponto de partida fosse o da conciliação destas duas visões, não é? A necessidade de, em determinadas situações, a criança residir com um e visitar o outro, ou, em outras situações, e aproximar essas duas possibilidades, não é? Viver com os dois, não é? A forma de aproximar estas duas realidades, no meu entender, e em função dos dados que eu tenho trabalhado, é precisamente o ponto está no tempo, aquilo que se chama o contacto. Hoje em dia, por parte dos juristas, fala-se nos convívios, não é? O que também, a visita não é uma palavra muito adequada, mas o convívio também não é. É aumentar esses períodos de contacto, não é? Para, nos casos em que não é possível a criança viver com dois, e colocando de parte as situações de violência que eu concordo absolutamente consigo, e aí aplica-se a qualquer regime, não é? Pura e simplesmente as vítimas, crianças e mulheres ou crianças e homens, devem ser protegidas dos agressores, aproximar, não é? E não insistir, como existe ainda, a atribuição de 2 tardes por semana, 2 tardes por mês como regime de visitas,
a crianças que não estamos a falar de bebês, estamos a falar de crianças de 9, 8, 10 anos, em que não há nenhuma justificação, ou pelo menos as mães não a apresentam, não é? Que diga, não há violência, não há abusos, a criança não se recusa a estar com o pai, mas são esses os regimes, não é? As 2 noites por mês, as 4 noites já é assim bastante, não é? E portanto estamos nestes contextos ainda. Pronto, era só isto. Era esta a minha curiosidade. Será que não temos, apesar de tudo, um regime regra, não é? A senhora moderadora responde agora, ou melhor deixar. Pronto, depois a sua resposta passamos ok, está bem, está certo. A questão não é bem essa. Agora, evidentemente que o ponto de partida onde eu me situo é aquilo que a professora Ana Aula Torres diz, que é a realidade que vai parar os tribunais. E eu não quero parecer desbocada, mas a realidade que vai parar os tribunais é o esgoto da sociedade. O esgoto da sociedade neste sentido. No sentido que são aqueles conflitos mais agudos, justamente, são aqueles conflitos relativamente aos quais não há forma de a família, ou amigos, ou colegas, da sociedade em que as pessoas, em que aquela microcomunidade em que se podem inserir, conseguir resolver. Portanto, é isso que vai parar os tribunais. Deixa-me só dizer uma coisa. E, portanto, obviamente, o meu ponto de vista, a minha opinião, a minha percepção, nasce inquinada nesse sentido de que, se a realidade fosse esta mesa, eu tenho conhecimento desta parte da realidade, não é? Ou eu lido com... As ocupações que estão nos conservatórios, a lei também se aplica a essas. Aí já lá vamos. Aí, ou seja, ainda que eu possa querer ter pessoalmente conhecimento, mas do ponto de vista dos tribunais, o que aparece é este. Bem, um dos males, do meu ponto de vista, da reforma de 2008, que admito piamente não tenha sido querido por quem a implementou, e já não estou a falar especificamente do grupo que a redigiu, nem mesmo dos legisladores propriamente ditos, mas uma das perversidades que a lei implementou foi o seguinte. Foram várias, mas uma delas foi justamente pegando agora neste aspecto dos conservatórios. Como o divórcio, vamos lhe dizer, normal, o divórcio sem culpa, o divórcio por mútuo consentimento, o divórcio por quebra de afeto, basta ir à conservatória e apresentar a declaração do mútuo consentimento para o divórcio, do acordo das responsabilidades parentais e dos bens, se os houver, como não há nenhuma regulação, nestes casos, como não há regulação judicial inicial das responsabilidades parentais, não há incumprimentos. Ou seja, quando o incumprimento aparece no tribunal, já é o 47º incumprimento que levou a pessoa a acionar os mecanismos judiciais. O que os incumprimentos nos tribunais de família baixaram a pique. Os incidentes de incumprimento baixaram a pique, coisa que obviamente toda a gente que está colocada no tribunal de família rejubila, não é? Porque era aquilo que dava mais trabalho. E portanto, e isso é uma perversidade que eu admito, mais do que admito, dou por assento, que não era querida, mas que é um facto que hoje se verifica. Não pode acontecer que não haja mesmo tantos incumprimentos? Não pode acontecer, do ponto que não pode que a realidade, a sociedade tenha mudado assim de repentemente. O que acontece na prática... Diminuíram, mas não quer dizer que não... Diminuíram os incidentes judiciais de incumprimento... Mas vão lá parar. Não, quando vão lá parar, já é numa fase bastante aguda de relacionamento, ou seja, numa fase em que a mãe desculpou, ou a mãe ou o pai desculpou o primeiro, o segundo, o 13º incumprimento, e não há forma de resolver isto de outra maneira que não seja ir a tribunal. Outra situação que se passa atualmente nos tribunais de família, e que essa, do meu ponto de vista, não é perversa, porque perversa não consegue abarcar toda a maldade dessa situação.
E ainda hoje discuti isto com duas colegas juízas que me diziam exatamente a mesma coisa, que é esta situação, quadro típico num tribunal de família. Eu, juíza, tenho na minha frente um pai e uma mãe, e a mãe diz-me: mas é que sabe, eu pus um processo contra... Oh, minha senhora, a senhora cala-se imediatamente, porque isto da violência vai para aqui chamado. A senhora fala de violência, vai para o Tribunal Criminal. Eu que só quero saber da regulação das responsabilidades dos seus filhos. Isto, e eu elevei a voz de propósito, porque isto é dito, e eu tenho relatos inúmeros de todo o país. Isto é dito neste tom de voz elevado, num tom de voz intimidatório, num tom de voz com bastante antagonismo relativamente às pessoas. Ou seja, a ideia de que violência doméstica não tem nada a ver com isto, é a ideia que nasce a partir da reforma de 2008 e que, portanto, obviamente, eu, magistrada no Tribunal de Família, estou completamente assoberbada de processos. E, portanto, eu quero lá saber destes ações de violência que só me vêm complicar a vida. Mas porquê é que isso vem de 2008, se não estava lá antes? Porquê é que vem de 2008? Não, ao contrário. Não, antes ainda tinha que estar mais. Antes estávamos antes, tínhamos os divórcios litigios, em que todas essas questões eram discutidas e vinham à baila. Não tinha nada a ver com a história das responsabilidades parentais, justamente. Não, mas o que tinha a ver é que dava a oportunidade, dava a oportunidade processual de a pessoa vir a expor os conflitos que existiam na família. E isto é a situação que neste momento se vive nos tribunais de família. E eu tenho relatos e não tenho estudos, porque não me ocupo a fazer estudos e não creio que existam, mas seria bom que existissem, relativamente a uma percepção, hoje em dia, que é nos tribunais de criminais as coisas funcionam razoavelmente, estou a falar obviamente apenas de violência doméstica, funcionam razoavelmente, os tribunais de família é um terror. E esta é uma situação que urge corrigir em termos gerais e que penso que será corrigida a breve prazo. Pelo menos existem algumas indicações nesse sentido. E que, do meu ponto de vista, só será agravada pela imposição não de uma presunção, mas de uma regra geral. Ou seja, quando se fala hoje em presunção de residência alternada, é tecnicamente, juridicamente incorreto, porque uma presunção é algo, uma figura de estilo e uma forma em que o pensamento passa da apreciação de um facto conhecido para afirmar um facto desconhecido. Isso é que é uma presunção. O estabelecimento do que estamos a falar é de uma regra geral. E neste momento não existe uma regra geral, existe uma prática sedimentada, que é erradamente feita. Obviamente que essa prática de entregar os filhos às mães e os pais erradamente visitarem, porque os pais não têm que visitar, os filhos são deles. Porque a criança tem o direito a estar com os seus pais, não é o pai que tem o direito a estar com os seus filhos. Ainda que obviamente também possa e deva estar. Mas a questão essencial, e foi contra isso que em 1994 a APMJ elaborou essa proposta, é de dar a ambos pai e mãe, a possibilidade de gozar os seus filhos, de estar com eles, de os educar e de realmente exercer as funções de parentalidade. E depois, relativamente a isto, tem que se conjugar com um aspecto que a doutora Maria do Céu Cunha Rico fala muito e que a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, por obra e graça da doutora Maria do Céu Cunha Rico, também tem pugnado, que são as licenças de parentalidade e o tempo e a obrigatoriedade das licenças de parentalidade, do exercício das licenças de parentalidade, ou seja, quando a criança nasce, quando está doente, etc. Não é? Mas acha que as responsabilidades parentais previstas na Lei de 2008 são diferentes da guarda conjunta? Quando ainda por cima o termo responsabilidades parentais não estava na guarda conjunta? Pois não estava, porque a Assembleia não aceitou. Não é isso que eu digo?
Mas qual é a diferença então? Porque é que diz que a Guarda Conjunta de 1994 é o que é bom? Que é Não é isso que eu disse. Então, mas... O que eu digo foi, o primeiro passo para a responsabilidade pelo exercício conjunto das responsabilidades parentais foi em 94. Mas isso é certíssimo. Agora eu pergunto exatamente o primeiro passo e depois foi dado este passo que se chama responsabilidades parentais. Que é importante, obviamente, e que era, aliás, aquilo que constava da proposta apresentada. E que é idêntico exatamente ao que queriam. Pois, exatamente. Por isso, aliás, é que nós não percebemos porque é que é de tanta alteração depois de mudar a posição. Mas pronto, eu vou pedir desculpa. Eu acho que podemos monopolizar o debate, não é? Claro, sim. Acho que vamos dar a oportunidade de toda vez estar a assistir para... Já não temos muito tempo, já temos cerca de 20 minutos. Portanto, se alguém tiver alguma... Não, nós podemos continuar com a depois das 8. Eu é que tenho que sair às 8. Limite às 8, ok. Então, eu vou sugerir que quem tenha uma pergunta ponha a mão no ar e acho que o ideal era irmos fazendo uma a uma e se quiserem dirigir a alguma das oradoras em especial, vou agradecer. Muito bem, aquela senhora. Obrigada. Olá, eu tenho na verdade duas perguntas. Uma delas, e centra-se naquilo que é esta discussão da residência alternada. Só para enquadrar aquilo que vou perguntar, a questão, aquilo que está agora em cima da mesa, é precisamente a presunção da residência alternada, que não sendo colocada nos projetos que já deram entrada na Assembleia da República, enquanto regra, na verdade, é enquanto sistema preferencial, portanto, deve ser a solução preferencial na regulação das responsabilidades parentais, sem o acordo, ainda que não exista acordo dos pais. E, portanto, a minha questão é, este sem acordo, penso eu, aquilo que me parece é que pressupõe que quem esteja em desacordo sejam as mulheres. É aquilo que me parece, mas a realidade é que muitas vezes aquilo que hoje em dia existe, essa ideia de a maior parte da regulação das responsabilidades parentais acabar por ficar a guarda, portanto a criança ficar com a mãe e fazer as visitas aos pais, para já acho que é uma ideia, não tenho a certeza até que ponto é que ela é baseada de facto, fundamentada em dados atuais. Eu acho que é uma ideia que vem um bocadinho de trás e que cada vez mais ela começa a ser alterada, até porque precisamente a regulação das responsabilidades parentais agora pode ser feita fora dos tribunais e quando é de comum acordo, muitas vezes a solução não é essa, a solução até já é a residência alternada. A residência alternada, aliás, é possível agora quando essa é a solução escolhida pelos dois, ou quando não sendo, se um deles a solicita, necessariamente o juiz tem que a ter em conta, não é? Mas a minha questão é que, não havendo este acordo, que é aquilo que está em cima da mesa, em que é que, gostava de ouvir a opinião de todas, em que é que esta solução será a melhor solução para a criança e será a solução que melhor cumpre o superior interesse da criança, uma solução em que os progenitores não estão de acordo e, portanto, poderá até haver algum potencial de maior conflito, digo eu, enfim, gostava de ouvir a vossa opinião, mas ainda tenho outra questão. A outra questão tem a ver com aquilo que a professora Arália disse, vou só aqui atrás buscar, considera que a residência alternada deve ser incentivada, mas não deve ser em regime supletivo. Em que é que isto, na prática, como é que isto se concretiza? Exatamente. Se calhar sugeria a professora Ana Lisboa para arrancar para as respostas, uma vez que tem uma direcionada especificamente assim. Está bem, então vou começar pela... No fundo elas estão bastante associadas, mas justamente uma das coisas que primeiro não me parece, mas também temos aqui a senhora juíza que neste aspecto terá mais sensibilidade para eu do que eu, mas a mim não me parece nada que faça sentido impor, quando estão em desacordo, vamos dizer ao contrário,
Não tenho por que supor que alguém que chega ao tribunal e diz que quer um acordo, os pai e mãe estão de acordo e que vão propor ao tribunal um determinado tipo de acordo, a não ser em condições muito excepcionais do tal esgoto, mas eu acho que isso é aqui não. Mas se vão, como um acordo, propõem para a homologação um sistema de guarda em que eles estão os dois de acordo, não tenho por que achar que presumir que eles querem o mal da criança. Portanto, é uma coisa que me confunde. Portanto, impor aos pais que vêm com. Portanto, só acho que deve haver alguma imposição quando há divergências e, portanto, quando se tem que aferir diferentes opiniões entre pai e mãe, portanto, se tem que aferir o que é que poderá ser melhor. E isto, evidentemente, salvo situações muito excepcionais em que a proposta de acordo é uma coisa completamente disparatada e que se percebe que vai contra princípios básicos, etc. Portanto, não me parece que faça sentido portanto, imaginando que iria, o que eu sei desta proposta é que, e que aliás está redigida como tal na proposta do PS, é que, que chegou pelo menos aos jornais, é que se deveria impor mesmo quando a residência alternada, mesmo quando os pais não estivessem de acordo, porque, enfim, não me parece que faça sentido, não me parece creio que cria já as responsabilidades das conjuntas já criaram, acho que isto era confuso. E isto tem a ver com a segunda parte da resposta, relativamente à segunda pergunta. É que o que me parece justamente aqui há um conjunto de situações que podem complicar a aplicabilidade da residência alternada. Os pais não estarem longe, os pais num conjunto de coisas mais residirem, a questão das escolas das crianças, há um conjunto de situações em que essa situação, que é a situação ideal, é pedida. Tenho falado com muitas pessoas, mulheres, que dizem que é de facto o melhor sistema, porque lhes permite muito mais, muito melhor para as crianças, porque estão de facto muito melhor para os homens e para as crianças e para as mães, porque os homens é de facto a questão do convívio diário, de estar com a criança, que é a percepção de quais são as necessidades da criança, não é quais são as necessidades no sentido do conhecimento, não é? Porque normalmente quando na vigência do casamento havia muitas coisas que passavam a ser mediadas pela mãe e uma das coisas do resultado da minha pesquisa sobre o divórcio há muito tempo é de que os homens, por exemplo, passam a ter um contacto mais direto com a criança quando justamente não estão a viver com a mãe da criança, ou seja, a questão de saírem com a criança e de perguntarem à criança o que é que ela quer, ou terem a noção do que é o dia-a-dia, o que é que a criança gosta de comer ao pequeno almoço, o que é que gosta de estar, é muito importante este tempo direto do filho, do pai, com a criança para criar laços. E, portanto, para criar laços no sentido de recriar os laços depois da situação do divórcio. Portanto, a ideia de uma partilha de tempo é ideal. Por isso é que, de facto, o regime de residência alternada tem muitas vantagens. A questão é que o seu ponto de aplicação pode ser complexo e, portanto, estar a impor o regime a mim parece-me só que uma coisa é indicar que pode ser um regime preferido, outra coisa é dizer que é o regime supletivo, como estava a dizer a Sofia Menino. De qualquer das maneiras, devo chamar a atenção para que, exatamente por causa destes aspectos, o que é que aquilo que a juíza Teresa Ferreira acabou de dizer quanto ao problema de elevar da voz dos juízes relativamente a certos casos, porque os tribunais estão entupidos. O que isto levou a dizer, e isto liga-se com o que estou a dizer precisamente por causa desta questão, que é a aplicação da lei. Não se trata só da lei, e o que ela diz, trata-se da forma como ela é operada, como é aplicada e os procedimentos, os vários procedimentos em que ela se opera. E, portanto, se nós o que temos que mudar também é isso, não é mudar a lei para os juízes não falarem alto, é o contrário, é mudar os juízes que falam alto, é deixar que eles falem alto. Claro, isto é que não pode ser. Está bem, mas não é por causa da lei, é por causa dos juízes. Não, desculpe, mas aí não, é ao contrário, agora era o que faltava. Como eles não aplicam, a gente muda, não pode ser, é ao contrário, tem que ser. Não, tem que ser. Pois está bem, mas isto já foi forma de estilo, já tem que dar agora direito também um bocado de estilo. Porque ele berra, a gente não pode dar a condições que ele ou ela berrar, também há quem berre, quem seja mulher, não é? Aliás, a maioria dos juízes de instrução são mulheres, como nós sabemos. Portanto, a questão aqui é mesmo o problema de saber que tipo de condições é que se criam para
chamando a atenção dos efeitos perversos a que chamou e muito bem relativamente às questões da violência, saber, e a violência e outras, não é? Saber quer dizer, como é que se propicia melhor as condições de aplicação. Eu fiquei, evidentemente, muito admirada quando me disseram estão a impor as responsabilidades parentais a vítimas de violência doméstica, porque uma coisa é o cível, outra coisa é o crime, e como não se juntam, os processos não estão apensos, há mulheres que são... que a pessoa fica completamente... Mas não pode ser, está lá o número 2. Porque é que vai... Se há uma suspeição, não há provado nada, não, se há uma suspeição não se aplica, estava lá. E no entanto... E no entanto, por isso é preciso ter cuidado. Pois, por isso é que eu estou a dizer que é preciso ter cuidado. Não se podem fazer ao contrário, que é mudar a lei porque eles não aplicam. Isso é que não pode ser. Não é isso, não é mudar a lei porque não aplicam. Pois, mas tem que ser o mais longe possível para ter em conta esta Certo, e justamente, desculpem, agora quase que é ideal direto, mas justamente isto é de tal forma a que o Comitê Igreja, nas recomendações que faz ao Estado português, dedica várias justamente ao funcionamento dos tribunais de família e diz inclusivamente que os tribunais de família, antes de aplicarem qualquer tipo de medida, qualquer regime, devem fazer um inquérito relativamente às condições concretas de vida dos intervenientes processuais e averiguar se existem alguns casos criminais pendentes relativamente à violência e abusos sexuais e tudo mais. Mas para que haja uma recomendação de um Comitê Internacional específica dirigida a isto, é porque a situação já é, digamos assim, o pulso já subiu de tal forma que já é demasiadamente patente, não é? Professora Sofia, acho que tem alguns dados sobre esta questão. Não trouxe, mas queria só dizer que, não está a ouvir, existe um livro que se chama Famílias nos Censos, do INE, que foi organizado pelo ICS e pelo INE, no qual constam vários capítulos sobre os dados dos censos de 2011, e também em comparação com os anteriores censos. Nesse livro há um capítulo sobre as famílias monoparentais, onde pode perceber perfeitamente, não é, qual é a realidade dos resultados da atribuição das regulações das responsabilidades parentais, não é? E, portanto, não é uma coisa que se acha, não é uma opinião, portanto, é uma realidade. E, portanto, passo-lhe esta indicação porque pode consultar e perceber, porque é muito claro. Vamos ter agora outro movimento de censo, outros censos, não é? Vamos ver como é que a situação evolui. E só para responder especificamente à questão, obviamente que o Busilis é sem o acordo, como é absolutamente óbvio aquilo que disse, não é? Porque o que está no projeto de lei do PS é justamente isso que acabou de referir, e justamente é a imposição, não é uma presunção, é uma imposição de uma regra geral. E ser essa a regra geral é a residência alternada, com ou sem o acordo dos progenitores. E a regra especial poderá ser a residência única. E isso é que, voltando atrás àquilo que eu disse, é o erro, porque o que o Tribunal deve dispor é de um menu, de uma panóplia de regimes e aplicar, naquele momento, aquele caso concreto, o regime que melhor serve os interesses da criança e o dos pais é este. E o que não quer dizer que o regime não mude alterando-se as circunstâncias de vida das pessoas que compõem aquela família. Eu ainda posso acrescentar que essa questão do acordo ou não acordo, na verdade, acaba por ir beber aos ordenamentos jurídicos de outros países, porque tem havido, como a Anália disse, a maior parte dos países europeus introduziu, uns antes, uns depois de Portugal, este regime das responsabilidades parentais partilhadas ou conjuntas. Muitos outros fizeram já o caminho no sentido de introduzir a residência alternada na lei e de diferentes formas. Por exemplo, o caso francês, que podemos usar como exemplo, optou por colocar as duas possibilidades na lei, aliás as três, não é? Pronto.
dizendo que a criança pode ficar a viver alternadamente com a mãe, pode ficar a residir alternadamente com a mãe, alternadamente com os dois, pode ficar a residir com um e com o regime de contacto com o outro, ou pode ficar, pura e simplesmente, a residir com um. Pronto. Nos casos, lá está, em que as crianças precisam ser protegidas. Outros países realmente avançaram neste sentido de tornar a residência alternada num regime preferencial e independentemente do acordo dos pais. Temos o caso da Espanha, não do país, mas de algumas regiões espanholas, por exemplo, a Catalunha é um desses exemplos, que adotou uma posição muito, muito radical. Aragão mudou agora. Como? Aragão mudou agora. Pronto. Há várias regiões espanholas que têm vindo a alterar já há algum tempo, não todas ao mesmo tempo, mas esta questão do acordo e não acordo, porque o que acontece é que há alguns países em que a investigação sobre estas famílias mostra também que, por vezes, nestas situações em que não há acordo, a residência alternada pode promover o fim do conflito, pode promover o acordo. Pode levar os pais a passarem a negociar e a falarem entre si e a colocar a criança primeiro. Pronto. E razão pela qual alguns países optam por essas soluções, porque estão a pensar também na residência alternada como um instrumento de apaziguamento daquele período de conflito que costuma ser mais ou menos comum. Tem um tempo também. Tem um tempo também, normalmente. Obrigada. Mais questões? Obrigada. Eu chamei de Sr. Cunha Rede e gostava de trazer aqui mais outro contributo. Bens jurídicos. Os bens jurídicos em presença são vários e alguns são normas constitucionais. As normas constitucionais que protegem, por ordem, agora digo por ordem da enumeração dos artigos da Constituição. Igualdade entre homens e mulheres como tarefa fundamental do Estado. Bem jurídico. A seguir, artigo 36 e mais o 68, família, casamento e filiação. Normas sobre a filiação. Os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos, não é os cônjuges, é os pais, até porque há outro artigo, há outro número do mesmo artigo que fala de cônjuges. Portanto, é os pais de per se, cada um, não é? E depois, a seguir, os filhos não podem ser separados dos pais, regra geral, salvo quando estes não cumpram os seus deveres fundamentais para com eles e sempre mediante decisão judicial. Ou seja, direito das crianças, não ser separado dos pais, salvo. Outro ponto, artigo 68, que é um artigo que eu gosto particularmente, paternidade e maternidade, e não parentalidade, não vou discutir agora isso, porque isso nem para depois da manhã, mas de qualquer maneira é a Constituição que o diz, eu só estou a citar a Constituição, eu estou a falar de paternidade e de maternidade, de filhos e filhas, e no caso de eu querer unir... Vou falar só para introduzir a complexidade, eu sei, mas para introduzir a complexidade deste problema, há este movimento, e esse movimento às vezes também tem sido, também há muitos movimentos uns contra os outros, porque, por exemplo, há quem diga que há movimentos, e há quem diga, e não é só, há mesmo na Europa e no mundo, movimentos de homens que não estão propriamente interessados em ficar com os seus filhos, mas estão interessados em vingarem-se das mulheres, assim como acham também que há em sentido contrário. Portanto, é preciso dizer que há tudo, não é? Há de tudo. Não, mas por isso mesmo é que eu acabei como acabei, vocês viram como é que eu acabei. Eu acabei a dizer que eu espero que estas coisas não sejam, porque depois há quem grite mais alto, não é? Portanto, isto é complicado. E aliás, se me permite acrescentar, os dados que eu apresentei aqui, precisamente aquilo que me chamou muito a atenção foi aquele primeiro perfil, porque mostra precisamente, quer dizer, os efeitos perversos de manter este regime de desigualdade, não é? Apesar de tudo, não é? Porque o que mostra aquele perfil é precisamente um movimento em que temos homens
com visões igualitárias da família e da paternidade e da maternidade, não é? E que não estão preocupados com a partilha. Eles querem ter acesso a uma parentalidade exclusiva, não é? A serem pais de uma forma exclusiva, por via da residência única. E aí é uma estrutura de conflito, não é? Porque aí temos mulheres e homens a competir, não é? Pela exclusividade da criança, e é o que está a provocar este regime. E isso é um sinal, eu acho que é um sinal amarelo, no mínimo, não é? Porque são homens que, neste caso, ainda não estão em conjugalidade, não é? Mas, se calhar, também representam outros que já estão, não é? Porque estas metodologias têm as suas limitações, eu não tive tempo para falar nisto, senão não calhava aqui, não é? Mas têm as suas limitações, não é? Mostram um bocado da realidade apenas, mas esta estrutura é muito clara, não é? E, portanto, acho que devia ser levada em conta, porque depois também explica todos estes, toda esta inconsciência, não é? Conflitualidade que existe em torno deste problema, porque esta parentalidade exclusiva que se está a promover cria conflito, por si só. Sim, só queria dizer uma pequenina coisa. Este tema é muito sério e é tão sério que eu às vezes falo dele assim levezinho, porque é muito sério. Mas há uma coisa que eu acho importante sublinhar, e que é o seguinte: nós não estamos a partir do nada a pensar na situação ideal. Nós temos um quadro jurídico que nos vincula. E que nos vincula com o mesmo grau de importância. Não é a prevalência da igualdade de género. É a compaginação, isto é como aos direitos humanos. Não há direitos absolutos. E aqui também não. Mas temos que ter como parâmetro igualdade de género, interesse superior da criança, igualdade do pai e da mãe e direito do filho e da filha ao mãe e ao pai, salvo se tiver em perigo aquilo que lhe pode pôr a ela em causa, violência doméstica e outras coisas, como diz a Constituição. Não pode ser menos nem pode ser mais, tem que ser o que lá está. Em bom rigor, se nós fôssemos fazer relativamente ao Código Civil uma apreciação do artigo 1906 sobre a sua constitucionalidade, admito que houvesse gente que achasse que estava ótimo, mas, vendo isto à luz da igualdade de género do artigo 5º e mais do 12, número 1 da Convenção de Viena, para mim é inconstitucional. Porque não combate o estereótipo. E porque privilegia indiretamente ainda, não era há 10 anos, mas já era. Porque a sociedade evolui. E porque há matérias e há possibilidades de ter outros campos explícitos. E o meu ponto, e eu volto a dizer o que há bocado disse de uma forma menos clara, mas o caso do juiz do Porto mostrou-nos, do desembargador do Porto, mostrou-nos que a lei tem que dizer tudo aquilo que quer que seja tido em conta pelo intérprete magistrado. Porque se não diz, corremos sérios riscos. O caso do desembargador do Porto, o juiz Neto Moura. Pois. Sim. Mas ele veio, é preciso a gente não se esquecer de uma coisa. O Conselho Superior da Magistratura deu-lhe uma repreensão, escrita embora, portanto não pode ser promovido, mas, de qualquer maneira, a repreensão é porque ele foi incorreto com a senhora. Ele foi incorreto com a senhora por ter dito que ela, porque comparou uma mulher adulta. Quer dizer, tudo o resto da fundamentação que conduz à decisão, quer dizer, portanto, e é evidente que não são todos, felizmente era o que faltava, mas basta um, como dizia a Vanessa há bocadinho. Se é possível, eu acho que esta é a lição que nós podemos tirar do que aconteceu ano passado em termos de todas estas coisas, das sentenças e dos acordos, em matéria de violência doméstica e dos seus efeitos. Não foi o único. A visão mostrou N casos. Sim, sim. Tudo o que nós queremos que seja tido em conta tem que ter letra de lei. Tem que estar na lei expresso. Portanto, temos que encontrar maneira de pôr na lei todas as condicionantes. E depois, flexibilidade para deixar ao juiz margem da apreciação do caso concreto. Mas dentro dos parâmetros que a lei exige em Constituição. Porque isto não é... a jurisdição voluntária aqui não vem do nada. E a jurisdição voluntária vem quando as pessoas... Porque aquilo não é obrigatório.
Mas há um momento. O que é que nos diz a nós que atualmente, que quando não há acordo, como é que é? Não é o juiz que decide. Quando não há acordo. Então, agora, se um acordo não promove direitos da criança, direitos que o Estado tem que promover por via da Constituição, por amor de Deus. Essa é a regra. E depois excepciona-se a dizer, salvo em casos e tem que ser fundamentado porque é que é o interesse superior da criança. Não vejo drama nenhum. Não vejo drama nenhum, pelo contrário, não há mudança se não for assim. Sim, já acho. Acho que é uma ótima última Acho que é, mensagem para ficar exatamente. nesta sessão. Agradeço Muito obrigada. às oradoras, agradeço a todos e a todas e o ciclo de Janeiro vai continuar, portanto, nem que seja através da página do Facebook do CIEG, vamos estando atentos, porque antecipadamente sai informação sobre a data e os temas, portanto espero que apareçam novamente mesmo num dia de chuva. Obrigada.